Olá pessoal, o welfare state, pessoal, ele teve alguns elementos que marcaram a idade de ouro das políticas sociais. Foram 3 elementos. O primeiro deles, o crescimento do orçamento social em todos os países da Europa que integravam a OCDE. Só para vocês terem ideia, havia passado de 3% em 1914 para 25% em 1970. Segundo, o crescimento demográfico, que é expresso pelo aumento da população idosa nos países capitalistas centrais, que ampliou os gastos com aposentadorias e saúde. Terceiro, o crescimento sequencial dos programas sociais do período. A expansão de programas sociais foi bastante similar em quase todos os países. Primeiro com a cobertura de acidentes de trabalho, depois seguido pelo seguro-doença, invalidez, pensões a idosos, seguro-desemprego e, por último, auxílio maternidade. Essas iniciativas, pessoal, elas começaram com as reivindicações da classe trabalhadora durante o século XIX, tendo sido ampliadas no consenso pós-guerra, sobretudo com a influência do Plano Beveridge, de 1942, que propunha uma nova lógica para a organização das políticas sociais a partir da crítica aos seguros sociais bismarckianos. Okay? Então, são princípios estruturais do welfare state. Primeiro, responsabilidade estatal na manutenção das condições de vida dos cidadãos, por meio de um conjunto de ações em 3 direções, tipo regulação da economia de mercado, a fim de manter o elevado nível de emprego, prestação pública de serviços sociais universais, como educação, segurança, assistência médica, habitação, e um conjunto de serviços sociais pessoais. Segunda principal estrutura do welfare state, universalidade dos serviços sociais e implantação de uma rede de segurança de serviços de assistência social. O advento da crise internacional de 29 a 32 teve como principal repercussão no Brasil uma mudança da correlação de forças no interior das classes dominantes, mas também trouxe consequências significativas para os trabalhadores. Com a paralisia do mercado mundial em função da crise, as oligarquias agroexportadoras cafeiras ficaram extremamente vulneráveis econômica e politicamente. Então, as oligarquias do gado, do açúcar e outras, que estavam fora do núcleo de poder político, aproveitaram as circunstâncias para alterar a correlação de forças e diversificar a economia brasileira. Assim, chegam ao poder as outras oligarquias agrárias e também um setor industrialista, quebrando a hegemonia do café com uma agenda modernizadora, e o esforço regulatório inicial no período Vargas se deu a partir dos anos 30. Principais medidas do período. Em relação ao trabalho, o Brasil seguiu a referência de cobertura de riscos ocorrida nos países envolvidos, uma sequência que parte da regulação dos acidentes de trabalho, passa pelas aposentadorias e pensões, e segue com auxílio de doença, maternidade, família e seguro-desemprego. E em 1930 foi criado o Ministério do Trabalho, e em 1932 a Carteira de Trabalho, a qual passa a ser o documento de cidadania no Brasil. Eram portadores de alguns direitos aqueles que dispunham de emprego registrado em carteira. O período de introdução da política social brasileira teve seu desfecho com a Constituição de 37, a qual ratificava a necessidade de reconhecimento das categorias de trabalhadores pelo Estado e, finalmente, com a consolidação da Lei de Trabalho, a CLT, promulgada em 43. O Brasil acompanha as tendências internacionais de incremento de intervenção do Estado diante das expressões da questão social, mas com características muito particulares. Em 1946, após o período Vargas, abriu-se um novo período no país, de intensas turbulências econômicas, políticas e sociais. O Brasil tornou-se um país urbanizado, com indústria de base já significativa e com um movimento operário e popular mais maduro e concentrado, com uma agenda de reivindicações extensa, inclusive. Já a Constituição de 46 foi uma das mais democráticas do país, chegando até a retirar o Partido Comunista da ilegalidade. O período de 46 a 64 foi marcado por uma forte disputa de projetos e pela intensificação de luta de classes. Pode-se concluir que de 46 até 64 o país foi marcado pela expansão lenta dos direitos que se mantiveram ainda no formato fragmentado da era Vargas.